Boa noite a todos e a todas. Chegamos ao nosso terceiro encontro do primeiro ciclo formativo nacional em Ecologia Integral. Atividade esta realizada pelo grupo ConectaVet, com apoio da Rede Internacional de Profissionais Atuantes nas Ciências Ambientais, a ECOAM. Esta semana e toda especial, pois estaremos conectados mais dias do que o habitual. Nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, às 10 horas da manhã, estaremos coligados à Itália, precisamente a Castelo Gandolfo. Nos dias 23 a 25 de outubro, estará acontecendo a conferência anual da Rede ECOAM. Este ano tem como título Novos Caminhos para a Ecologia Integral, 5 anos depois da Laudato Si. No dia 23, às 10 horas, horário brasileiro, se dará início com o webinário O Impacto da Laudato Si no Mundo Contemporâneo. No dia 24, sábado, no mesmo horário, às 10 horas, horário Brasília, acontecerá o webinário Ecologia e Sociedade, Melhores Práticas. Isso só para dizer algumas coisas que acontecerá nesta conferência internacional. Neste ano, pela realidade da pandemia, o evento será transmitido pela internet e haverá a tradução simultânea em português. O link e mais informações você poderá encontrar aqui na descrição do vídeo. Não poderia deixar de lembrar que você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar aquele joinha. Muito obrigada. Durante essas semanas, estivemos juntos e o nosso objetivo era claro: promover um diálogo entre o conhecimento científico, permeado pela encíclica Laudato Si, do Santo Padre, o Papa Francisco, e o carisma da unidade de Chiara Lubich, fundadora do movimento dos focolares. Tudo isso com o intuito de entender a crise socioambiental contemporânea e buscar novas soluções coletivas. Na semana passada, vimos o eixo julgar, que indica que tinha como título o grito da terra e o grito dos pobres. Hoje, somos interpelados a refletir. Neste momento, pensei em pegar um trecho da encíclica Laudato Si, que seria o ponto 68. Está escrito assim: esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeite as leis da natureza e os seus delicados equilíbrios entre os seres deste mundo, porque ele mandou e foram criados. Firmou-os para sempre, eternamente, deu-lhes uma lei que jamais passará. Consequentemente, a legislação bíblica detém-se a propor ao ser humano várias normas relativas não só às outras pessoas, mas também aos restantes seres vivos. E com isso, gostaria de iniciar esse nosso encontro de hoje. Como primeiro conferencista, teremos o Edson Barbieri, que trabalhará, desenvolverá o título Como Cuidar da Casa Comum. Ele é oceanógrafo com habilidades biológicas e geológicas, mestre em Geografia Física e doutor em Oceanografia Biológica pela Universidade de São Paulo, Agora passo a palavra para o Edson. Boa noite a todos.
né? Eu devo falar com vocês aqui sobre o capítulo 5 e o capítulo 6. Vou tentar aqui compartilhar a tela. Vamos ver aqui. Ixi. Não está compartilhando. Vamos ver aqui, espera 2 minutinhos, já vamos lá. Ok, vamos lá. Bom. Ok. Novamente, boa noite a todos. Quero dizer a vocês que é uma honra estar aqui com vocês. Né? Acho que agora compartilhou a tela, né? Compartilhou? Alguém está vendo? Sim. Né? Ok. Então, mais uma vez, boa noite. Então, fui convidado, é uma honra estar aqui com vocês. Eu fui convidado a falar do capítulo 5 e o capítulo 6. Eu vou me deter apenas na Laudato Si e tecer algumas considerações em relação a alguns trechos da Laudato Si. Ok? Então, o capítulo 5, algumas linhas de ação e orientação e ação, né? No capítulo 5, o diálogo percorre todo o texto. O diálogo se torna o instrumento para enfrentar e resolver os problemas. O Papa Francisco lembra que também outras igrejas e comunidades cristãs, bem que outras religiões, têm desenvolvido uma profunda preocupação e uma reflexão valiosa sobre o tema ecologia. Aqui embaixo, talvez vocês estão vendo, eu coloquei a sacralidade da natureza. Esse é um artigo meu que está na internet, que vocês podem baixar na revista Relicário, que eu traço a questão da sacralidade da natureza em várias religiões. Para quem se interessar, pode dar uma lida lá, depois a gente conversa. Ok? Voltando a Laudato Si, ao 5º capítulo, a Laudato Si, né, ela tem o quê? Nesse capítulo, algumas linhas de orientação e ação. O Papa pede principalmente o quê? Diálogo sobre o meio ambiente na política internacional. Diálogo para a formulação de novas políticas nacionais e locais. Diálogo e transparência nos processos de decisões. Diálogo entre a economia e a política para promover a plenitude humana. E diálogo das religiões com a ciência. Então, novamente, aqui a gente chama atenção a palavra-chave desse capítulo 5, diálogo. Né? Por quê? Porque o Papa percebeu que as políticas internacionais não estavam dando muitos resultados. São necessárias soluções globais, com um consenso mundial. Né? Por exemplo, substituir os combustíveis fósseis por fontes renováveis. Né? Esse tema, né, graças a alguns ambientalistas, algumas instituições ambientais, ainda está presente nas agendas assim, das autoridades, ou na agenda da ONU, etc. Né? Porque, por exemplo, os Estados Unidos, que é o maior consumidor de petróleo do mundo, né, ele não quer, de maneira alguma, modificar essa matriz energética na utilização de combustíveis fósseis. E, principalmente, também, porque algumas, principalmente, convenções internacionais tiveram baixo nível de implantação. Né? Por exemplo, a Rio 92 e principalmente e a de Estocolmo em 72, né? Cooperação Internacional para Cuidar dos Ecossistemas, na Estocolmo 72, e os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas ao desenvolvimento sustentável, que foi na Rio 92. Então, essas convenções, elas tiveram baixa implantação. Ela foi, na realidade, mais uma carta de intenção do que, de fato, a ação. Né? Algumas coisas foram colocadas, mas muitas coisas não. Exemplo, os países escandinavos seguem muito bem essa agenda. O resto, né? O Brasil tinha uma agenda muito interessante, mas nos últimos anos, agora com esse novo governo, essa agenda ambiental praticamente se desfaleceu, né?
Então, voltando à política internacional, o Papa viu que algumas experiências foram positivas, como, por exemplo, o convênio, né, da Basileia com poluentes perigosos, a Convenção de Viena para a proteção do ozônio, né, que substituiu o CFC, etc., né, que com isso o buraco da camada de ozônio diminuiu bastante, né? Essas foram algumas experiências positivas. Agora, teve outras experiências absolutamente negativas, ou não tão positivas, vamos dizer assim, não falar negativas, né? Então, a questão da desertificação, né, principalmente porque a grande maioria dos desertos estão crescendo nos países pobres, as mudanças climáticas, né, que hoje a gente tem os negacionistas muito fortes em relação à questão das mudanças climáticas, principalmente nos Estados Unidos e agora também no Brasil, né? Porque esses países primam por interesses nacionais sobre o bem comum global. O Papa continua no capítulo 5, né? Ele diz o que podemos e devemos fazer. Esse capítulo 5 aborda a pergunta sobre o que podemos e devemos. Ele é bem contundente quando fala que as análises não cientes são necessárias propostas de diálogo e de ação que envolvam, seja cada um de nós, seja a política internacional, que nos ajudem a sair da espiral de autodestruição onde estamos afundando cada dia, né? Então, meio ambiente na prática internacional, né? O Papa não teve medo de fazer um julgamento severo sobre as dinâmicas internacionais recentes. Viu? Frisa muito bem, né, que as conferências mundiais sobre meio ambiente dos últimos anos não corresponderam às expectativas, porque não alcançaram, por falta de decisão política, acordos ambientais globais realmente significativos e eficazes, né? A grande maioria dos acordos não foram eficazes, ou não foram cumpridos. Na política internacional, outra coisa que é visível é a questão da injustiça na estratégia para combater a contaminação. Pode-se implantar, por exemplo, uma nova forma de ganho de bônus de carbono. Os países pobres, os países principalmente onde possuem densas florestas tropicais, ali poderia se preservar várias áreas para ter bônus de carbono e esses países receberem dos países envolvidos para isso, para preservar essas áreas, né? Comunidade de conservação global. E é necessário, por exemplo, uma cooperação de todos os países para erradicar a miséria dos países pobres. Ou seja, se nós darmos as misérias, não vamos conseguir de maneira alguma preservar o meio ambiente. Acordos internacionais respeitando a soberania dos Estados. Isso é muito importante, né? E a necessidade, principalmente, de cuidar dos oceanos. Os oceanos, temos 70% do planeta Terra é composto por oceano. E, nesse sentido, né, muitas vezes a gente vê na mídia plásticos, etc., poluição, óleo nos oceanos e tal, né? Isso é uma coisa interessante, mas é uma questão que a gente vê. Agora, existe muitas substâncias químicas que não é visível, que estão lá dissolvidas, que estão lá no sedimento dos oceanos, e mais de 10 mil substâncias tóxicas vão para os... Então, políticas nacionais e locais. Essa é uma outra parte. Então, o Papa sai dessa parte de política macro e vai para políticas nacionais e locais até micro, né? Então, cada estado deve planificar, ordenar, fiscalizar o seu território para favorecer o bem comum e as melhores práticas de preservação. Por questões de governo, não se expõe a medidas impopulares. Então, por isso que é interessante. Este ano, no Brasil, temos eleição. Então, é fundamental que a gente saiba exatamente a plataforma dos nossos candidatos. Ou para vereador, vai ter eleição. Então, qual é a plataforma desses candidatos? Qual é a plataforma deles na questão da educação, da saúde, do transporte, por exemplo, né? Ou da erradicação da miséria? Muitas vezes as políticas locais, aliás, a maioria das vezes, são muito mais efetivas do que as internacionais. Tá? Porque nas locais você tem uma participação muito maior da comunidade. Então, não existe receitas uniformes, porém, existem múltiplas ações que podem diminuir
a degradação ambiental, como, por exemplo, modificação do consumo, utilização de energia renovável, reciclagem, gestão de transporte, proteção de espécies, organizações comunitárias, etc. Né? Aí tem N. Acredito que o Edson está tendo algum problema com a internet. Vamos esperar só um pouquinho, ver se estabelece. Porque... Então, estão me informando aqui que para a gente não ficar assim, né, aproveitar melhor o tempo, né, se a gente começa, enquanto o Edson se restabelece, espero que não me apareça aqui, que a internet acontece isso, né, a gente poderia, Carol, você estaria pronta? Que a gente poderia dar continuidade com você? É possível? Podemos ir, pode ser. Então, vou te fazer a tua apresentação, aí depois a gente retoma com o Edson. Tá certo. Ok. Então, Carol para os íntimos, né, minha boa gente? E aí, então, vamos lá. Então, agora a gente chama a Carol, né? Que seria a Carolina, que falará sobre consumo consciente. Ela é geógrafa, formada pela Universidade Estadual Paulista, especialista em gestão em tecnologia ambientais pelo Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da USP. Além do mais, desenvolve consultoria ambiental há mais de 10 anos e fundou, junto com uma sócia, a KIT. Agora passo a palavra para a Carolina. Obrigada, Fátima. Boa noite, pessoal. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer, né, muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre bom receber convites de pessoas que a gente admira e gosta muito, então agradeço demais, Fati. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que é o consumo consciente e como devemos praticá-lo. O tema é complexo, eu amo falar sobre esse assunto. Eu tentei compilar as informações mais relevantes para passar para vocês nestes 20 minutos. Espero não ultrapassar o tempo limite e já peço desculpa se eu ultrapassar. Antes de entrar propriamente no assunto, eu gostaria de chamar a atenção para alguns dados atuais que o Edson estava fazendo já brilhantemente, com muito mais informações, mas vamos lá. Na conferência do dia 6, a Tereza, que é a minha sócia, inclusive, nos mostrou que atingimos a sobrecarga da Terra este ano no dia 22 de agosto. E o que isso significa, né? Que estamos utilizando recursos naturais da Terra, além do que ela pode regenerar. Além disso, na conferência passada, o Daniel também nos mostrou o problema gravíssimo relacionado aos resíduos que a gente gera. E aí eu queria complementar dizendo que provavelmente vocês já devem ter ouvido essa estimativa, mas que estima-se que em 2050 teremos mais plásticos do que peixe no oceano. Isso por causa da gestão inadequada, né, dos nossos resíduos e também devido à exploração de peixes, além do que eles podem se reproduzirem para aguentar a demanda, né. Além disso, já estamos vivendo uma emergência climática, que o Edson falou, onde, devido ao nosso modo de vida atual, poderemos atingir, dentro da próxima década, 2 graus Celsius acima da temperatura em relação à era pré-industrial. E o que todos estes fatores, né, fatos assustadores e fatores têm em comum? O sistema social baseado no consumo, né? E é engraçado, porque normalmente conectamos o termo consumo com algo que nos irá trazer uma satisfação, né? Tipo, comprar uma roupa, tomar um sorvete, beber uma água. Mas se nos atentarmos ao significado da palavra consumir, acabamos construindo um novo olhar sobre o que ele representa. Então, consumir vem do latim
consumere, não, desculpa a minha leitura de latim, e significa gastar, comer, destruir, dar cabo de, arruinar. Ou seja, nada muito positivo. E o fato é que o consumo ao qual estamos habituados tem destruído, né, acabado com os recursos naturais essenciais que mantêm a nossa vida. Aí vocês me perguntam, Carol, mas a gente então precisa falar sobre o consumo, certo não seria a gente parar de consumir? E eu te respondo que sim, se a gente vivesse numa sociedade simples, né? Mas vivemos numa sociedade complexa, mais especificamente numa sociedade de consumo. A cidade, ela é construída para a gente precisar do consumo. Então, o consumo, ele é uma prática diária nossa. Por isso, precisamos desenvolver uma consciência crítica em relação a ele para viabilizar um novo caminho, né, para o planeta. A discussão em torno do consumo vem desde 1970, lá quando começaram a analisar a pegada ecológica, a análise de sobrecarga da Terra. Mas o debate sobre a necessidade de modificação do estilo de consumo, ele ganhou mais força a partir do ano 2000, quando a Organização das Nações Unidas lançou o Programa de Consumo e Produção Sustentável, e no mesmo período aqui no Brasil se fortaleceu a ideia de consumo consciente, muito com o Instituto Acatu, né, que desenvolve estratégias de educação relacionadas a isso. Existe uma diferença sutil entre essas duas terminologias, né, entre o consumo consciente e o consumo sustentável. Eu peguei como base a descrição do Instituto de Defesa do Consumidor, onde determina que o consumo consciente é a ação do consumidor que tem um compromisso ético, uma consciência e uma responsabilidade quanto aos impactos sociais e ambientais que suas escolhas e comportamentos podem causar no ecossistema e na sociedade. Ou seja, basear o seu consumo no cuidado do bem comum. O consumo sustentável, por sua vez, é uma proposta que vai além das mudanças das escolhas individuais do consumo. Enfatiza ações coletivas e mudanças políticas, econômicas e institucionais, para fazer com que os padrões e os níveis de consumo se tornem mais sustentáveis. Podemos dizer, então, que o consumo sustentável mais do que uma estratégia de ação implementada pelos consumidores, é uma meta a ser atingida de todo um processo produtivo. E por que eu quis trazer essas terminologias aqui para vocês? Porque muitas vezes o termo consumo consciente é utilizado como forma das empresas responsabilizarem nós, consumidores, por todo o impacto da cadeia do produto, desculpa, sem considerar o todo, né? Então, eles consideram só o pós-consumo. Mas temos que pensar que, se eles não me oferecem opções de escolha, a minha ação individual fica muito mais complexa, certo? Em contraponto, é aí que está a nossa força individual, né? Começamos as nossas ações dentro das nossas possibilidades. Conforme vamos praticando, a gente compreende a complexidade que é todo o sistema, passamos a cobrar dos outros que estão à nossa volta, e quando vemos, criamos um coletivo, né, em prol do bem comum. O fato é que precisamos ter consciência sobre o que não enxergamos na hora que vamos consumir alguma coisa. Sobre a avaliação do ciclo do produto, que a gente chama avaliação do ciclo de vida do produto, que vai da extração do resíduo até o descarte. Acho que para quem já assistiu o curta A História das Coisas vai entender facilmente aqui o que eu quero passar. Todo produto ele vai vir de uma extração de recurso natural, seja a árvore para fazer papel, o ferro e o carbono para fazer uma faca, o petróleo para o plástico, sei lá, o algodão para uma calça jeans. Nós partimos de um processo extrativista para a produção de um produto. A partir daí, a gente encaminha para a indústria.
para o processo de produção, o qual normalmente precisa de água, produto químico, energia, e além disso libera poluentes, gasosos e líquidos e geram resíduos, muito resíduos, normalmente muito mais do que a gente gera diariamente em casa, né? Depois que o produto está pronto, a gente ainda tem a embalagem, que também veio de um outro processo produtivo de extração, e que a gente esquece que quando a gente está pagando, a gente está comprando a embalagem também, né? Depois o produto é encaminhado para um mercado distribuidor, uma central distribuidora, que conectará o produto com o consumidor. No fim da sua utilidade, porque todo produto acaba tendo uma vida útil, o produto é descartado e normalmente encaminhado para um aterro sanitário, na melhor das hipóteses, para reciclagem. Em toda a cadeia produtiva, até o produto chegar nas nossas mãos, temos uma infinidade de pessoas fazendo o serviço acontecer. A gente não sabe o nível de exploração que elas estão passando e como está sendo esse contato, né, da empresa com os seus funcionários. Além disso, a gente tem o transporte, com as emissões de carbono, fortalecendo o aquecimento global. Temos também o marketing e as redes sociais, que nos fazem acreditar que a gente precisa loucamente, né, de um determinado objeto, produto. E, por fim, o material que, quando terminar a vida útil, poderá, talvez, ser reciclado. É uma análise complexa para nós que não compreendemos todos os aspectos dessa dinâmica. Fica difícil pensar, né, em todas essas respostas quando a gente vai fazer uma compra e falar, peraí. Mas o que eu te convido é pensar que toda compra que a gente faz é um investimento, né? A gente está investindo numa determinada empresa para ela continuar fazendo o que está fazendo. E como todo investimento, a gente precisa analisar, né, no que a gente está investindo, se a gente confia, se a gente não confia, o que a gente quer que seja continuado, né? Porque quando a gente investe, eles continuam fazendo o que eles estão fazendo, produzindo o que eles estão produzindo, da forma que eles estão produzindo. Então, a gente só vai ter essa análise, né, desenvolvendo o nosso pensamento crítico e revendo o nosso consumo. É importante a gente saber que o consumo consciente, ele não se caracteriza pelo consumo verde. Existe também uma outra diferencinha aí, além do consumo sustentável. O consumo verde é basicamente a troca de uma marca por outra, considerando as questões ambientais. Eu considero as questões ambientais, mas eu não levo em consideração o processo socioambiental dentro do processo produtivo. Por exemplo, aí trouxe 2 exemplos para vocês. Precisamos de uma marca que oferece uma máquina de café sustentável? Uma máquina de café mais sustentável? Ou a sustentabilidade está no café coado? A máquina de café, uma hora pode parar de funcionar, né? Provavelmente tem uma obsolescência programada, porque o nosso sistema funciona assim. Gera resíduos de cápsulas, em algumas delas, né? Algumas opções que a gente tem no mercado. E no fim da sua vida útil, a gente tem ainda os resíduos eletrônicos, que poderão ou não ser reinseridos no sistema. Já o café coado envolve o mínimo de tecnologia no seu processo, e o resíduo gerado, a borra de café, pode ser ainda compostada, né? Pode ser colocado na sua plantinha do jardim, enfim. Sem contar que eu fico pensando muito nisso, no valor afetivo, né? Que um café coado de pano pode trazer para a gente. Ainda para a minha geração ainda traz, porque me lembra muito a minha avó, né? Enfim. Então, eu fico pensando que, às vezes, tudo que a gente precisa é resgatar um pouco os hábitos lá dos nossos avós, né? Da simplicidade,
para a gente consumir, visualizar qual é o consumo que a gente realmente precisa, né? Se pensarmos que o café, ali, no pó de café, ele pode vir de uma produção agroflorestal, ou seja, que preserva a natureza ao mesmo tempo que produz, ou de um pequeno produtor sem uso de agrotóxico, e que ele pode ser moído na hora por um comerciante do bairro. Qual é o valor agregado que tudo isso traz, né? Em contrapartida, na máquina de café, a gente fica condicionado a cápsulas industrializadas, sem o conhecimento de todo o processo produtivo pela qual ela está passando, porque às vezes você pode achar também que no final a cápsula vai ser reciclada, mas você nunca vai ter certeza se ela não se perdeu pelo caminho, né? Outro exemplo que eu trouxe aí é a da bucha vegetal, que eu adoro falar sobre esse exemplo, porque para mim é o mais claro possível. Em algum momento falaram para a gente que a gente tinha que usar a bucha plástica para lavar louça, porque ela é mais macia, mas ao mesmo tempo tem um lado mais áspero, e principalmente porque ela está em todos os mercados que a gente vai, né? A coisa mais fácil da gente achar. Mas, ao mesmo tempo que eles vendem, eles não nos informam como é feita essa produção, né? Eles não nos informam que é feita a partir de uma extração do petróleo, passa por um processo industrial que gera poluentes na água, no ar, enfim, que tem uma vida curta, isso a gente sabe, e que sua reciclagem é insignificante. Hoje já existem alguns pontos de coleta, mas é muito pequeno, perto do tanto que a gente gera. Enquanto isso, a natureza perfeita nos fornece uma esponja vegetal, que nasce em arbusto, absorve gás carbônico, tem uma vida útil mais extensa, com uso múltiplo, porque a gente pode comprar ela grande, cortar, usar no banheiro, na pia, e além de tudo, que é o mais mágico para mim, é que ela pode ser compostada, né? Ou seja, retorna para a terra e vira um adubo para as outras plantas. Eu poderia passar horas aqui exemplificando várias questões para vocês, mas o tempo não me permite. A mensagem, na verdade, é que a gente está desconectado da natureza, né? E precisamos resgatar essas questões na hora do consumo. Pensar que, ao invés de termos o sistema linear, como apresentado outrora, né, no outro slide, poderíamos ter um sistema circular, onde o recurso natural que se transformou em produto e que teve sua vida útil finalizada, retorne para o sistema, a partir da reciclagem ou da compostagem. Neste formato, produtos que não podem ser reinseridos no sistema precisam deixar de existir. E aí as empresas têm que lidar com isso, né? Porque até então elas jogam para a gente a responsabilidade. Além disso, óbvio, a questão dos trabalhadores que precisam ser valorizados dentro do processo, né? Bom, mas ok, sem enrolação, porque eu já falei bastante, como que a gente, já que o consumo consciente é uma ação individual, como que a gente pode praticar isso? Como vocês podem começar a praticar isso? Eu arrisco dizer, por experiência própria, que a prática que mais me conectou com tudo isso foi o Lixo Zero, apresentado pelo Daniel, na semana passada. Eu acho que ele é o caminho mais eficiente para a gente ter mudanças assim individuais fortes. Porque a partir dele você aprende a quantidade de resíduos que você percebe, né? A quantidade de resíduos que você gera. Você começa a perceber o que vai ser reciclado, o que não vai ser reciclado. Você tem um contato com a compostagem, que é justamente essa conexão, né, de perceber um ciclo se fechando. E se você pensar os resíduos orgânicos, o que é a compostagem? É a transformação dos resíduos orgânicos em adubo, em terra. É o que vai... É o ciclo fechado, certinho, e o alimento é basicamente o que a gente precisa disso para sobreviver, certamente, e dentro da cadeia de consumo é o que a gente vai diminuir menos, né? A gente começa a desembalar menos e começa a comer mais coisas que a gente pode retornar para a terra.
Enfim, eu acho que assim, o lixo zero, ele é uma experiência bem única e fácil da gente praticar. É óbvio que a gente não pode ir focada em desviar 90%, né? Como ele explicou lá, a gente lixo zero é desviar do aterro 90% dos nossos resíduos, mas eu acho que é um caminho para a gente começar a praticar e analisar o que a gente pode alterar dentro desse nosso consumo. Além disso, a gente tem mais 2 metodologias que eu trouxe aqui para falar rapidamente para vocês, que é a metodologia que eu chamo de planejamento estratégico para o consumo consciente, e outro que eu denomino como 7 R's da sustentabilidade, eu acho que é assim mesmo o nome, mas... o planejamento estratégico, ele constitui de 6 perguntas a serem realizadas antes do consumo. O porquê comprar, que eu traduzo como consigo sobreviver sem isso? Se eu consigo, então já não preciso comprar. O que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar e como descartar. O que eu quero chamar a atenção nesse processo, que eu acho muito legal, é que ele traz a questão do como usar, né? Normalmente a gente fica pensando, né, nessa cadeia, né, de como a gente faz para fechar esse ciclo, e a gente não pensa em como a gente pode também aumentar a vida útil daquele objeto que a gente está comprando. Então, até semana passada teve um caso engraçado que eu quebrei uma faca aqui em casa e eu logo fui postar no Instagram. Falei, nossa, vou postar falando como a gente descarta a lâmina da faca. E meu marido olhou e falou assim, tá, mas por que você não fala por que você quebrou a faca? Porque você poderia ter dado uma sobrevida nessa faca grande. E eu falei, realmente, né? Então, eu acho legal isso, a gente pensar nisso também, porque normalmente isso passa batido, né? Então, só para concluir essa etapa de metodologia, se você não tiver a resposta para uma dessas perguntas, algo está errado, né? Então, é melhor você não comprar, talvez você possa deixar para depois. E o outro, os 7 R's, que na minha época de escola eram 3 R's, depois passaram para 5 R's, e eu gosto muito dessa dos 7 R's, porque eu acho bem completa, que é o repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reparar, reintegrar, que seria a compostagem, né? Se reintegra para a terra, e o reciclar. O legal dessa metodologia, que eu quero chamar a atenção, é que a reciclagem é o último processo. Então, a gente também não pode, não é, tem a economia circular, está funcionando, e então a gente está devolvendo para o sistema e está tudo certo. Não, né? A gente precisa, quando a gente está reciclando, ele entra no sistema através de todo um processo de produção. Então, a gente gasta energia, gasta água, solta poluentes. Então, o ideal é sempre a gente ficar nos R's anteriores, né? E aí, para concluir, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. A prática do consumo consciente é um fortalecimento do pensamento crítico constante. Então, a gente está sempre aprendendo e evoluindo a cada dia. É um aprendizado diário, né? A gente não pode se deixar também consumir por um peso na consciência de não estar conseguindo fazer tudo o que a gente gostaria, porque eu sei como que aqui eu fico, às vezes, numa loucura. Mas aí entra naquele aspecto do sistema todo jogar nas nossas costas uma responsabilidade que, às vezes, a gente não consegue resolver também. E aí entra a cobrança, né? Que a gente precisa fazer através do voto, que nem o Edson falou, né? Então a gente precisa dessa organização para as coisas começarem a andar. E aí, uma provocação que ter a consciência, ela não basta, né? Precisamos colocar as nossas ações em prática. Teve uma pesquisa no ano passado, que eu não anotei, dos comerciantes do Rio de Janeiro, se eu não me engano. 98% dos entrevistados
acreditam que o consumo inadequado dos recursos naturais do planeta geram algum impacto no meio ambiente. No entanto, na mesma pesquisa, enquanto 98% sabe disso, 97% admitiram que têm dificuldade para adotar qualquer prática de consumo consciente. Então, ter só a consciência, ela não vai fazer a diferença, a gente precisa de ação, né? E se formos analisar a situação que a gente está hoje, pandêmica, os cientistas já sabiam dessa possibilidade, os governantes estavam avisados, mas nada foi feito para minimizar, né, a possibilidade disso acontecer. Então, mais do que consciência, ou então, junto com a consciência, na verdade, a gente precisa de ação. E é isso. Muito obrigada. Eu achei que eu tinha ultrapassado. Não, estamos num bom ritmo. Muito obrigada, Carol. Imagina. Olha, eu, num certo momento, percebi que o Edson chegou, mas alguém me informa se ele ainda está na sala, porque a gente poderia dar continuidade com ele. Pelo visto, não. Paulo, você conseguiria dar continuidade? Posso te chamar? Eu posso começar a minha. Eu vi que ele estava. Okay. Para quem se começou a se perguntar, né? Porque se realmente termina, se hoje a gente não consegue, vou dar um aviso prático, né? Sim. Se hoje não consegue o Edson retomar, não se preocupa que a gente vai formatar o vídeo, a transmissão, e a gente acrescenta a fala do Edson, ok? Para quem está nos assistindo, um aviso prático. Então, eu vou te apresentar, Paulo. Certo. Então, agora no terceiro conferencista será Paulo Roberto, que falará a saúde do cosmo e ecologia, segundo Chiara Lubich. Ele é psicólogo clínico, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialidade em logoterapia e psicologia clínica existencial. Agora eu te passo a palavra, Paulo. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui, agradecido, primeiro pelo convite, mas também pelo que já pude aprender, assim, foi muito rica. Carolina, te agradeço pelo trabalho, você vê que de fato, é fruto aí de pesquisa, do conhecimento, da tua prática, da tua vivência, né? E eu estava encantado com as colocações do Edson Barbieri, espero que a gente possa revê-lo por completo. Eu vou começar aqui a exposição. Eu sou estou aprendendo. Vejamos se é isso aqui mesmo. Ok. Está chegando a imagem para vocês? Sim. Ótimo. Então, eu sou um pouco rebelde. Como vocês podem ver, tem uma pequena mudança já no título. A saúde do cosmos e a ecologia é a proposta, né? O subtítulo eu coloquei porque tem esse autor, Viktor Frankl, que faz parte justamente da minha especialidade, né? E eu percebo que existe uma sintonia muito grande entre as colocações do Viktor Frankl e Chiara Lubich, né? E, então, a minha proposta é tentar perceber o que é que existe em comum e o que é que Viktor Frankl pode ajudar a gente a compreender o nosso papel dentro desse campo da ecologia e nosso lugar
Oi. Boa noite. Só um momento. Aqui no YouTube falaram que travou. Eu não sei se foi a minha internet. Só um momento, obrigada. Será que travou? O que que travou? Foi... Não, às vezes é na transmissão, Paulo. Só um instantinho. Entre Eu continuo, né? Não, você espera um pouco o sinal da Giovana. Tá. Voltou. Tá. Então, eu dizia que vamos entender o que essas duas personalidades colocam como o nosso papel no mundo, né? O fato é assim, que cresce sempre mais essa consciência que o ambiente faz parte da nossa saúde. Sem o ambiente não existimos. Tanto que esse nome meio ambiente, ele pode parecer uma ironia, né? Como será possível um meio ambiente? Mas é claro que é só um trocadilho. A Laudato Si é uma das grandes manifestações em defesa do ambiente e da vida humana. Ela foi elaborada a pedido do Papa Francisco, em colaboração com um grande número de cientistas. A Laudato Si mereceu também inúmeros estudos e qualificações em diversos níveis. No texto que eu vou encaminhar a ser distribuído, vou colocar 2 links muito significativos sobre esses estudos aí, que podem acrescentar. Agora, me parece oportuno entender, assim, quem é o ser humano. Quem é o ser humano nos ajudará a entender a sua dignidade, liberdade e responsabilidade. A partir disso, podemos entender o nosso papel e responsabilidade diante do que o Papa Francisco chama de nossa casa comum. Nós podemos até fazer uma comparação. Na nossa casa, somos chamados a ser responsáveis, né? Então, também, na nossa casa comum, temos uma responsabilidade. Sobre Frankl, ele tem autoridade para falar sobre dignidade, liberdade e responsabilidade. Por que digo isso? Porque ele esteve preso por quase 4 anos nos campos de concentração nazistas e não por isso deixou de testemunhar nenhum desses referidos tópicos. Inclusive, quando eles foram libertados no final da Segunda Guerra, portanto, ele já estava mais de 3 anos preso, e naquelas condições lá que a gente pode imaginar, né, de fome, o medo da morte, doenças, muitos colegas que morreram, né, ele tinha perdido todos os familiares, mas ele saiu do campo dizendo que não tinha sentido destruir plantações de trigo onde eles estavam passando, caminhando sem rumo, né, quando foram soltos no pós-guerra. Mas hoje eu quero destacar a antropologia do Viktor Frankl. Isso aqui que será importante para a gente. Alguns antecedentes. Ele, muito cedo, ele teve questionamentos que surpreendem, né? Aqui no texto eu coloco um de 13 anos, mas tem um outro que é ainda anterior, ele cita alguma vez que tinha 4 ou 5 anos, ele se acorda no meio da noite e diz assim, e aí, como é que vai ser se depois de morrer, qual é o sentido da vida, coisas assim. Portanto, muito precoce. Mas aos 13, tem uma situação também significativa. Um professor faz uma afirmação daquelas que a gente possivelmente ouviu, né? O ser humano é um processo de combustão, aí você morre, termina tudo, e ele não se contenta em ouvir isso, ele diz assim, mas como? Se é assim, qual é o sentido da vida? Outros fatos também mostram essa particularidade dessa sabedoria, né, precoce. Porque muito antes de se formar, ele estava ainda no 3º ano de
de medicina, 4º ano, ele escreveu artigos, ele começou uma amizade com Freud, escreveu um artigo científico que o Freud publicou na Revista de Psiquiatria, Revista Internacional de Psiquiatria. Bom, ele trabalhou alguns anos em colaboração com Freud e com outros, né, daquele tempo, e depois, num certo tempo, ele tem as suas próprias teses, ou seja, tanto que Freud praticamente diz assim, olha, você não pode mais trabalhar aqui porque não é isso que eu estou falando. Eu não vou falar das teorias freudianas, né? Mas Frankl, de fé, ele diverge profundamente. Ele diz assim, o ser humano é corpo, mente e espírito. Aqui, o próprio Frankl esclareceu, eu não estou falando de religião. Estou afirmando que as dimensões do corpo e mente sozinhas não explicam o ser humano por completo. Existe algo que vai além disso. E o que é esse algo? É o nous, a dimensão noética ou do espírito. Aqui, vamos mostrar por quê. Porque ele estava ciente, dentro desse campo da psicologia, falar em dimensão do espírito, como? Eu não posso comprovar, não posso mostrar que existe essa dimensão do espírito. E a psicologia tinha uma preocupação muito grande. A psicologia precisa ser científica. Então, como é que eu, querendo ser e mostrar uma psicologia científica, vou mostrar que existe uma dimensão que está acima da psicológica e da biológica? Então, ele chamou a sua de ontologia, ele usou a ontologia dimensional para mostrar a sua imagem de homem, imago hominis, né? Eu coloquei em negrito ontologia, porque ontologia quer dizer estudo do ser. E aí, ser se entende todo e qualquer objeto, né? Por exemplo, um cone é um ser, né? Um cilindro é um ser. E aí, usando figuras geométricas, Frankl demonstra que qualquer projeção de um ser é redutiva e não demonstra o ser por completo. Por exemplo, aqui, nós temos aqui um cilindro. Se eu coloco uma luz da horizontal, eu vou ter uma projeção na parede que vai ser um retângulo. E se eu tenho uma projeção e uma luz de cima para baixo, eu vou ter uma projeção embaixo que vai ser simplesmente uma sombra que pode ser um círculo, né? Um círculo aí que é a sombra desse cilindro. Olha aqui, vamos ver 3 objetos, o mesmo cilindro, uma bola e um cone. Nesses 3 objetos, com projeções de luz de cima para baixo, nós vamos ter a mesma projeção, nós vamos ter sempre um círculo. Tá, e aí, qual é a conclusão? A primeira projeção, ela mostra 2 imagens diferentes de si, e nenhuma delas vai mostrar o ser por completo. No segundo exemplo, nós temos de 3 objetos diferentes projeções semelhantes. E isso não identifica de que ser é que está vindo essa projeção. Então, falando de psicologia científica, a psicologia usava, por exemplo, o comportamento de animais, por exemplo, ratinhos ou cachorros, para dizer assim, o ser humano é assim, quando ele se condiciona, ele vai sempre reagir assim. Isso é uma projeção. Só que é uma projeção de um condicionamento psicológico, de um condicionamento que o ser vivo recebeu. Ele não explica o todo. Então, o ser humano, fica esse questionamento.
O fato é o seguinte, percebemos que as imagens não mostram que as projeções serão sempre parciais. As imagens mostram que as projeções serão sempre parciais. Não poderemos perceber o verdadeiro ser humano em uma projeção, como a biológica ou a psicológica. Nós necessitamos, para entender o ser humano, uma dimensão maior e completa, que tenha presente a dimensão transcendente. Então, o ser humano é um ser buscador de sentido. E isso não é um condicionamento da mente humana. O ser humano busca realizar o sentido da própria existência. Isso também não é um condicionamento. Isso é uma exigência dessa dimensão que transcende o próprio psicológico. E aqui experiências, fatos assim do trabalho clínico mostram diversas vezes o quanto essa busca de sentido é importantíssima, né? E pode resolver problemas, questões assim muito sérias, né? Uma menina que tinha tentado suicídio, por exemplo, e quando eu mostrei para ela que o motivo dessa busca do suicídio, na prática, era um sentido muito fútil, que na prática ela estava, assim, preocupada por um namorado que a tinha deixado, e eu mostrei, olha, vamos ver quem é esse namorado que deixou você, depois dessas coisas que ele fez. E ela caiu em si e disse assim, realmente não tem sentido. Se resolveu simplesmente com essas colocações. Porém, a busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em sua vida e não uma racionalização secundária de impulsos. Aqui, isso é uma frase do Viktor Frankl, que eu, por sinal, eu não coloquei no slide, né? Mas é uma frase dele, e está num livro que nós vamos encaminhar para cada um dos participantes. O livro é Em Busca de Sentido. É a história dele, é um livro impactante, muito impactante, eu recomendo muito a leitura. Mas aqui, Viktor Frankl está, na prática, respondendo a Freud. Freud diz assim que nós somos movidos pelos impulsos e todo o resto são questões secundárias. Olha, tem aqui a frase, Em Busca de Sentido de Freud. O ser humano é único, irrepetível, livre para decidir e, consequentemente, responsável. Olha, único, isso aqui é fundamental. Eu poderia substituir, por exemplo, um relógio. Eu tenho um relógio, a máquina do café, como usou a Carolina, né? Eu posso trocar o relógio, a máquina do café, mas eu não posso trocar uma pessoa. Não existe outra igual. Além disso, irrepetível, não existirá outra igual. E, além disso, somos livres para decidir. Isso aqui resulta numa consequência. Se eu tenho estas condições, eu sou responsável por tudo que escolho, pelo que decido. Além disso, então vamos chegando a algumas conclusões aqui. O ser humano se realiza, ele se planifica, ele é feliz no caminho de realizar valores e, de consequência, o sentido da própria existência. Bom, em 20 minutos, estou fazendo uma síntese da logoterapia e um pouco algumas questões que nos propõe Chiara. Portanto, é bem sintético, mas veja, valores e sentido da vida estão profundamente ligados, né? O que é um valor? Diante de um bem, um gesto, um ato positivo que podemos realizar e que não seja realizado, este positivo não existirá. Ou seja, nós vamos estar em falta conosco ou com os demais, talvez com a sociedade. E valor é o bem realizado.
Viktor Frankl, ele sinaliza assim, que existem valores que estão passando na nossa timeline, né, como se usaria hoje, no momento presente da nossa vida, como diz Chiara, ou no agora, como diria Viktor Frankl, e são coisas, o positivo que eu posso realizar. E se eu não realizo, aquilo não existe. Este valor não existe. E ele cita, inclusive, uma frase muito famosa do Rabino Hillel. A frase diz assim: se eu não fizer, quem o fará? E se não fizer agora, quando é que eu vou fazer? Se eu fizer somente por mim, que tipo de pessoa eu sou? Ou seja, é um questionamento também sobre a nossa identidade, né? Se eu fizer só por mim, eu sou um tipo mesquinho, vamos ser claros, né? E aí eu acrescento aqui com uma frase que pode ser nossa: se não somos nós a cuidar do nosso planeta, quem cuidará? Eu vou esperar quem para começar a cuidar do planeta? Ok, então, a saúde do cosmos é a ecologia, voltando para a proposta do tema, proposta central, né? A Terra é nossa casa e nossa responsabilidade. Mas aqui uma pergunta: como conquistar o cidadão comum para essa ideia? Eu achei fantástico todas as ideias, né, que foram colocadas. Mas nós precisamos ainda uma ideia, alguma coisa que motive o cidadão comum para cuidar dessa casa comum. Por que eu não vou jogar o plástico na rua? Por que eu vou reciclar? Por que eu vou consumir menos? Poderemos, talvez, conquistar a consciência do cidadão comum não pelo caminho da responsabilidade, ou seja, somos responsáveis pelo planeta, mas antes pelo caminho da plenitude, mostrando que liberdade e plenitude, realização de si, estão intimamente ligados à responsabilidade. Responsabilidade, ser responsável é um valor. Eu não posso ser feliz se eu não realizo valores. Porque Frankl, ele diz assim, eu não posso ir correr atrás da minha felicidade, porque a felicidade será sempre uma consequência. Felicidade é consequência. Isso aqui é Viktor Frankl, não é Paulo Heck, não. Felicidade é consequência de realizar valores e o sentido. Acrescento eu, sendo responsáveis. Frankl nos mostra que o caminho de realizar valores é também o caminho de realizar o sentido da nossa vida. Agora, eu vou entrar, fechando aqui a parte de Viktor Frankl, entrando em Chiara Lubich e o carisma da unidade. O que a Laudato Si nos mostra com tanta propriedade, com tanta, assim, muito oportuno, que Chiara intuiu muito tempo atrás. Ela disse, já final dos anos 40, em 49, 50, 51, 52, ela escreveu muitas vezes, né, sobre isso. Estamos profundamente ligados com tudo e com todos. Na verdade, cada um de nós é, isso aqui é Paulo Heck, né? E faltou sinalizar com aspas, né, alguns textos aí. Na verdade, cada um de nós é uma porção de terra, água e outros elementos vivificados pelo Espírito. Chiara Lubich, muito cedo, teve intuições significativas sobre a profunda, íntima relação entre nós, seres humanos, e todo o nosso entorno. Chiara foi além, afirmando também que tudo no universo está em uma relação de amor e de doação. Em textos poéticos, pela sua plasticidade, mas podemos afirmar que proféticos, pela verdade ali contida, escreveu. Eu vou colocar aqui um texto que ele não aparece ainda, ou seja, são textos inéditos
em textos assim oficiais de Chiara, somente que Eugênio Rosso pegou parte desses textos quando teve conhecimento e fez uma música. E eu gostaria que Giovanna se pudesse colocar essa música, porque ela a música fala profundamente sobre esse conteúdo. Então, vocês vão ouvir um pouco a minha voz e um pouquinho a música, que se chama Lei da Vida. Sobre esse tema que estamos falando, eu recomendo muito esse livro, Viagem ao Paraíso, do Fábio Ciardi, que foi lançado agora, há poucas semanas atrás, pela Cidade Nova. Estou vendo que... Ok, Giovana, pode, talvez é o suficiente, porque não sei se está ficando de boa qualidade. Mas o que a música diz, nós vamos passar depois, encaminhar o link para quem não conhecesse. Tudo no universo está em uma relação de amor. A chuva cai na terra por amor, o rio corre até o mar por amor, a planta respira, cresce e morre por amor. A lei da vida. A lei da vida é o nome dessa canção. O dia se desfaz e vem a noite por amor. A noite se despede do dia por amor. As águas do mar vão para o céu por amor. As águas do céu chovem no mar por amor. As folhas secas caem na terra e morrem por amor. A terra germina nas folhas por amor e o grão cai na terra e morre por amor. Do chão da morte fria renasce toda a vida por amor. Então, veja, são afirmações impactantes que Chiara, naquele tempo, entendeu assim, naqueles anos, né, 1950, ela não se sentiu livre. Claro, não era oportuno publicar, porque muito, imagina, 1950 eram afirmações muito novas, muito ousadas. Mas as afirmações continuam, mostram essa conexão homem-natureza. Chiara sinaliza também, isso aqui é um detalhe, ao contrário do homem, a natureza não é livre para decidir. Ou seja, uma árvore não decide assim, eu vou nascer aqui. A árvore segue cegamente a sua lei ou a lei da natureza. Poderia dizer ainda uma frase, seguindo o pensamento de Chiara, a lei impressa pelo Criador. Ao contrário do homem, que é livre para decidir, inclusive sobre a natureza. Então, e agora? Qual é o impacto dessa afirmação de Chiara sobre a nossa responsabilidade para com o meio ambiente? Fiz um segundinho aí para pensar, lembrando assim, que a natureza não pode decidir, somos nós que decidimos. Então, retomando um e outro, somos livres e responsáveis, afirmava Frank. Em alegoria a esse tema, liberdade e responsabilidade, ele afirmou: liberdade é apenas o aspecto negativo do fenômeno integral, cujo aspecto positivo é a responsabilidade. Ou seja, é uma coisa só, que estão profundamente juntas, unidas. Liberdade e responsabilidade. Não posso separar as duas coisas. Na verdade, a liberdade está em perigo de degenerar, transformando-se em mera arbitrariedade. Ou seja, libertinagem, qualquer coisa que é menos que liberdade, a menos que seja vivida em termos de responsabilidade. É por esse motivo que propus a construção de uma estátua da responsabilidade na costa oeste dos Estados Unidos, para completar a estátua da liberdade na costa leste. Eu não coloquei aqui no PowerPoint, mas foi feito nos últimos 10 anos, essa afirmação tem mais de 30 anos.
recentemente, foi feita uma fundação e já existe um lugar para se construir essa estátua e já existe o protótipo. Essa estátua vai ser construída, a estátua da liberdade, a estátua da responsabilidade. Conclusões pessoais. Então, me faltam 3 e 4 slides. Eu sempre percebi uma sintonia extraordinária entre as ideias de Chiara e Victor Frankl. Com satisfação, percebo que as ideias de ambos são todas convergentes com as propostas e considerações da Laudato Si. Primeiro, uma sintonia entre ambas, né? E depois convergentes com as considerações e as propostas da Laudato Si. Frankl nos chama a nossa responsabilidade para com a vida. Eu sou chamado a ser responsável com a vida. Eu devo dizer sim à vida. E Chiara nos mostra que Deus nos ama de amor infinito. E somos chamados a responder a este amor. A história de Chiara começa com este chamado, com essa resposta. Sobre Chiara e Frankl, teríamos muito a falar, com incontáveis livros, dias falando aqui sobre um e outro. Quero concluir que a proposta de ambos começou com um sim. Um sim ao amor, um sim para o cuidado do outro e um sim para a vida. Que possamos crescer em liberdade, responsabilidade e, consequentemente, no cuidado da nossa casa comum. Obrigado a todos. Obrigada, Paulo. Realmente traz toda uma outra ótica, né, de ver as coisas, que nos enriquece o nosso olhar, né, sobre o meio ambiente, sobre a pessoa que está em constante relação com o entorno dele. Tudo indica que o Edson voltou à nossa sala. Que ótimo, maravilha. Edson, você está? Vai fechar com chave de ouro. Vamos tentar novamente? Espero que não caia de novo. Não sei se ainda dá tempo. Dá sim, faremos. Não, Giovana? Devido à situação, o Edson só fala, a gente não vai ver o vídeo, a câmera dele, mas a Giovana transmite a apresentação. Então, eu te passo a palavra, Edson. Tá, ok. Então, vamos lá. Antes de mais nada, gostaria de agradecer... Desculpa, só que tu vai ter que desligar um dos áudios, tá? Porque tem 2 que tá dando com microfonia. Não, tá tudo desligado. Só tem um. Acho que alguém aí que deve estar com outro, hein? Não sou eu, não. Edson, você tá assistindo a transmissão próximo de ti? Porque aí na transmissão tem que desligar. Porque eu estou ouvindo a voz 2 vezes. Tá, vamos lá, então. Vamos tentar aqui. Tá bom. Tá bom? Vamos lá, então. Peraí. Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo bem? Agora tá ótimo. Pode dar continuidade. Espera um pouquinho. Vou desligar aqui. Pronto, deu. Acho que agora vai. Vamos lá, Giovana vai passando para mim. Ok? Vamos lá, antes de mais nada. Desculpa, Edson, tem 2 microfones abertos aí, teu. Não é meu. Ah, não? Giovana, você pode ver? Tem 2 áudios abertos do Edson aqui escrito. Pode ser, tudo desligado. Parece, com licença, o Edson, parece que é um áudio do celular e um áudio do computador ligado. Isso, agora está... Acho que agora foi.
Meu celular travou faz tempo, tá? Desliguei, eu consegui desligar ele. E agora, como é que tá? Então, nesse capítulo 5 da Laudato Si, né, como eu falei, a palavra-chave do capítulo 5 é o diálogo. Então, o Papa conclama o diálogo sobre meio ambiente na política internacional. Diálogo para a formulação de novas práticas nacionais e locais. Diálogo e transparência dos processos de decisões. Diálogo entre a economia e a política para promover a plenitude humana. E diálogo das religiões com a ciência. Próximo. Então, nesse diálogo, o Papa ele percebeu o que acontece com a política internacional. Ele viu que são necessárias soluções globais, com consenso mundial. Por exemplo, substituir os combustíveis fósseis por energias renováveis. Então, graças a algumas instituições, algumas questões ambientais ainda estão presentes. Mas, por exemplo, a conferência da Rio 92, a conferência de Estocolmo, né, tiveram um baixo nível de implantação. Ou seja, ficou quase como uma carta de intenção. Alguns países, como os países da Escandinávia, incrementaram muito dessas políticas, mas outros, principalmente o Brasil, nós tínhamos uma agenda interessantíssima ambiental. Com o atual governo, essa agenda praticamente está sendo desfeita a todo momento. Próxima, por favor. Então, a política internacional, né, na Laudato Si, ela coloca que existem experiências positivas. Por exemplo, o Convênio de Basileia sobre poluentes perigosos, a Convenção de Viena para a proteção do ozônio. Essa Convenção de Viena para a proteção do ozônio foi a que praticamente eliminou o CFC, né, dos desodorantes, dos sprays, e nós que tínhamos quase 8 milhões de quilômetros quadrados no buraco de ozônio, né, hoje diminuiu bastante, né, hoje está em torno de 60 mil metros quadrados. Então, ou seja, diminuiu bastante, né, graças a uma política bastante eficiente. Entretanto, existem outras experiências que não foram tão positivas, por exemplo, Convenção da Desertificação, mudanças climáticas, nesse caso, o Protocolo de Quioto, né? Então, por quê? Porque países, por exemplo, como os Estados Unidos, primam por interesses nacionais sobre o bem comum global. Aqui é um parênteses, que os americanos e os Estados Unidos, eles consomem em torno de 27% dos combustíveis fósseis, contribuem mais de 34% dos gases de estufa, mas mesmo assim não assinaram o protocolo de Quioto e são negacionistas em relação às mudanças climáticas.
Próximo, por favor. Então, nesse capítulo 5, o que podemos e devemos fazer? Então, esse capítulo aborda essa pergunta sobre o que podemos e devemos fazer. Então, por quê? Porque as análises não podem ser suficientes, ou seja, as análises intelectuais não podem ser suficientes. São necessárias propostas de diálogo, de ação, que envolva, seja cada um de nós, sejam a política internacional, saindo do micro, indo para o macro, ou indo do macro, passando para o micro, né? Que nos ajudem, por exemplo, a sair dessa espiral de autodestruição onde estamos afundando. Próximo. Então, meio ambiente na política internacional, continua o Papa, né? O Papa não tem medo de fazer um julgamento severo sobre as dinâmicas internacionais recentes. As conferências mundiais sobre meio ambiente nos últimos anos não corresponderam às expectativas, porque não alcançaram, por falta de decisão política, acordos ambientais globais realmente significativos e capazes. Próximo. Então, a política internacional, né, a gente vê, e é colocado na encíclica, que existia uma injustiça na estratégia para combater, por exemplo, a contaminação, né? E pode-se implementar uma nova forma de ganho, chamado bônus de carbono, onde os países tropicais, que detêm grandes florestas tropicais, poderiam, de alguma maneira, preservar essas áreas e, com isso, ganhando bônus de carbono dos países desenvolvidos, ganhando dinheiro para preservar, né? Além do mais, não só a questão de preservar, essa questão é muito interessante, porque não só você pode ganhar bônus de carbono, mas a parte de biotecnologia é importantíssimo, né? A extração de princípios ativos de florestas. Então, é necessário uma cooperação de todos os países para erradicar a miséria em países pobres. Ou seja, nós não vamos conseguir preservar nada se nós não erradicarmos a miséria. E a gente vai lá ver logo na frente por quê. Então, acordos internacionais respeitando a soberania do Estado e a necessidade, principalmente, de cuidar dos oceanos. Os oceanos têm em torno de 73% de todo o planeta é oceano, né? Então, a gente vê toda hora na mídia, plástico, derramamento de petróleo, isso a gente vê, mas todo ano são despejados mais de 10 mil novas substâncias químicas que são dissolvidos na água ou precipitam, ficam no sedimento, que ninguém as vê, tá certo? Então, e tudo isso, o oceano não tem fronteira, vai circulando por todo o globo, né, esses poluentes. Próximo, por favor. Então, daí saindo, né, nesse capítulo 5 da política mais macro, política internacional, ele também conclama a questões das políticas nacionais locais, saindo do macro e indo para o micro. Então, cada Estado deve planificar, coordenar, fiscalizar o seu território para fornecer o bem comum e as melhores práticas de preservação. Por questões eleitorais, os governos não se expõem a medidas impopulares, né? Muitas vezes as políticas locais são mais efetivas que as internacionais. Claro, porque as políticas locais, né, podem sofrer influência do dia a dia das populações que estão mais próximas, né, dos políticos. E esse ano nós vamos ter eleição, né, dia 15 de novembro, e seria muito interessante cada um de nós dar uma olhadinha nas plataformas dos nossos políticos, dos nossos candidatos. Qual é a plataforma dele para o meio ambiente? Qual é a plataforma dele? Quais são, né, para a saúde, para a educação, tá certo? Para a erradicação da pobreza, né? Então, é sempre bom dar uma olhadinha e, ao mesmo tempo, cobrar desses políticos, desses nossos representantes, uma vez eleitos. Próximo. Então, essas políticas nacionais, locais, e quando a gente fala da questão da preservação, da questão dessas políticas, é que não existem receitas uniformes, não existe receita de bolo. Porém, existem múltiplas ações que podem diminuir a degradação do ambiente, como por exemplo, né, a modificação do consumo, utilização de energias renováveis, reciclagem, gestão de transporte,
proteção de espécies, organizações comunitárias. Então, o que a Laudato Si, no capítulo 5, faz? Ela sai de uma política internacional macro e veio para uma política nacional local e até ao nível individual, né? Sai do macro e vai para o micro, né? Ou seja, chamando a responsabilidade de cada um de nós para uma ação em relação ao consumo, energias renováveis, né? Reciclagem, etc. Agora, o que é importante é que todas essas políticas necessitam continuidade, né? Coisa que no Brasil praticamente não existe, né? Um prefeito, um governador entra, tem uma política às vezes interessante, daí vem um outro que é da oposição e desmancha tudo que estava ali funcionando, né? Então, cabe a nós cobrar esse tipo de continuidade na política ambiental, econômica, de saúde, né? E todas as políticas de educação que existam, né? Se continue, que exista política de Estado para cada uma dessas. Bom, no capítulo 5, o Papa é claro em relação à prioridade. Qual é a prioridade da Laudato Si? É a erradicação da miséria, né? Ou seja, não adianta eu tentar preservar nada se eu não erradicar a miséria. Um cidadão que é alienado da economia de mercado, onde a sociedade não tem a menor preocupação em preservar a dignidade humana desse sujeito, ele dificilmente vai se sentir motivado a preservar alguma coisa. Além disso, para as populações vulneráveis, populações que vivem na miséria, a proteína não vem do supermercado, né? A proteína, às vezes, vem da caça, né? De umas comunidades ribeirinhas, a proteína vem da pesca, e muitos sequer têm documento para pescar, que geralmente são, a todo momento, são multados. Então, ou seja, a gente tem aqui, né, na Laudato Si, no capítulo 5, a prioridade. A prioridade principal é a erradicação da miséria, porque para não fechar esse ciclo vicioso, né, de miséria e impacto ambiental, que é muito forte, né? Então, para os países pobres, as prioridades devem ser a erradicação da miséria e o desenvolvimento social dos seus habitantes. Ao mesmo tempo, deve examinar o nível escandaloso de consumo de alguns setores privilegiados de sua população e contrastar melhor a corrupção. Ou seja, né, o que o Papa fala aqui nesse capítulo em relação ao consumo é que os países desenvolvidos deveriam diminuir um pouco mais o seu consumo, e os países em desenvolvimento, os países pobres, aumentaram mais o consumo, que, de alguma maneira, teria uma certa equidade. Da mesma forma, né, nos outros países, nos países mesmo pobres, onde aquelas populações abastadas deveriam diminuir o seu consumo de maneira que as populações pobres aumentassem um pouco mais o consumo, de maneira que a gente tenha uma maior equidade. Tá certo? Próxima, por favor. Então, aqui o Papa faz, nesse capítulo, um apelo a quem tem cargos políticos, né? Particularmente significativo é o apelo dirigido àqueles que todos os políticos que a gente tem, né? De todos os setores, para que se distanciem da lógica eficientista e imediatista, hoje dominante. Se ele tiver a coragem de fazer, poderá novamente reconhecer a dignidade que Deus lhe deu como pessoa e deixará, depois de sua passagem por essa história, um testemunho de generosa responsabilidade, né? Próximo, por favor. Então, aqui também, no sentido e objetivos da economia. O Papa é claro aqui, né? Ele mostra que deve ser desenvolvidos novos modelos econômicos. Converter o modelo de desenvolvimento global, que significa o quê? Refletir responsavelmente sobre o sentido da economia e dos seus objetivos para corrigir as suas disfunções e deturpações. Ou seja, o princípio da maximização do lucro, que tem isolar-se a todas as outras considerações, é uma distorção conceitual da economia, desde que aumente a produção, pouco interessa que isso se consiga à custa dos recursos futuros ou da saúde e do meio ambiente. Ou seja,
Se eu tenho lucro, não importa que eu vou hipotecar o caráter sustentável do planeta, né? Não importa, né? Nessa lógica hoje que a gente tem, né? Da economia de mercado avançando cada vez mais, e às vezes até uma política neoliberal, onde o lucro justifica muitas atitudes políticas, inclusive, e muito do que está hoje no Brasil, isso aí é claríssimo, né? Nos agronegócios. Tá certo? Próximo, por favor. Então, a economia, o que eu acho interessante, pessoal que gosta de economia, dá uma lida no Stefano Zamagni, né? É um economista italiano que publicou um manual de microeconomia, ele tem vários livros, né, e vários artigos de microeconomia, né? É um importante na vertente do catolicismo contemporâneo, né? E o Stefano, né? E aqui que é interessante, que o Papa ele sai também da questão da economia do macro e vai para o micro, né? Então, aqui ele coloca dos modelos que a gente pode estar seguindo nessa questão do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento econômico e sustentável, né? Seria a questão da economia de comunhão, dentro do movimento Populares, né? Que existe com muita força na Itália, no Brasil, e muito forte na Argentina. No Brasil é mais no meio empresarial, e na Argentina, mais os setores populares. Próximo, por favor. Com essa eu termino a parte do 5, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho na educação, que é o capítulo 6. Próximo, por favor. Então, o capítulo 6, Educação e Espiritualidade Ecológica, ele apresenta 2 orações, uma para todos os que acreditam em Deus e outras para os cristãos, tá? A oração da nossa terra e a outra é louvado seja, né, para os cristãos. Próximo, por favor. Então, a educação e a formação, na realidade, dentro da Laudato Si, ele coloca como desafios centrais. Por quê? As raízes da crise cultural agem em profundidade e não é fácil reformular hábitos e comportamentos. A educação e a formação continuam sendo desafios centrais. Estão envolvidos todos os ambientes educacionais, por primeiro a escola, a família, os meios de comunicação, a catequese, por exemplo, né? Em diversos pontos, o Papa critica fortemente a comunicação técnico-industrial das grandes empresas internacionais. Por exemplo, quando denuncia que muitos profissionais formadores de opiniões, meios de comunicação e centros do poder estão localizados longe dos excluídos, sem contato com os problemas deles, sem sequer conhecer a realidade deles. Próximo. Então, mudança no estilo de vida, né? Nessa questão da educação, o Papa propõe sempre a mudança no estilo de vida. A mudança no estilo de vida abre a possibilidade de exercer uma pressão salutar sobre quantos detêm o poder, né, econômico e social. Isso acontece quando as escolhas dos consumidores conseguem a mudança do comportamento das empresas, forçando-as a reconsiderar o impacto ambiental e os modelos de produção. Ou seja, o cidadão simplesmente não vai comprar produto, né, que de alguma maneira esses produtos ou utilizem agrotóxicos, que vai prejudicar a sua saúde, ou que de alguma maneira não respeita o meio ambiente. Próximo. Então, educação para o ambiente, ou educação ambiental, né, é capaz de incidir sobre gestos e hábitos cotidianos. Não se pode subestimar a importância do percurso da educação ambiental, capaz de incidir sobre gestos e hábitos, né? Desde a redução do consumo de água, diferenciação do lixo, até o apagar das luzes desnecessárias. Uma ecologia integral é feita também de simples gestos cotidianos, pelos quais quebramos essa lógica da violência, da exploração e do egoísmo. Próximo. Bom, o objetivo da educação ambiental, ela defende né, uma somatória de sanidades, do ar, das águas, das coberturas vegetais, remanescentes, sanidade do solo, do subsolo, e principalmente maior harmonia e menos desigualdade no interior da sociedade, né, uma maior equidade da sociedade.
Então, a possibilidade de uma habitação sadia e digna para todos evitaria a destruição de reservas, como acontece no Parque Estadual da Cantareira, região urbana de São Paulo, onde pessoas empurradas pela miséria desmatam e constroem seus barracos em condições precárias. Quando vêm as chuvas de janeiro e fevereiro, muitos barracos caem e essas pessoas perdem a única coisa valiosa que possuem, a vida. Então, aqui, uma outra coisa em relação à educação ambiental, para se entender, né, que esse ciclo de miséria e impacto ambiental é muito forte, esse elo. A gente vê, por exemplo, em Santos, nos manguezais ali da região, que existe um manguezal, pelo Código Florestal, é área de preservação permanente e área protegida. Entretanto, a miséria, né, praticamente faz com que essa lei não tenha validade, porque as pessoas não têm onde morar, não têm terreno, vão construir em cima do mangue, retirando vegetação, impactando o ambiente, né? Ou seja, ou vencemos a miséria, damos dignidade para essas pessoas, ou muito pouco podemos fazer para se preservar o meio ambiente. Enfim, a educação ambiental exige método, noção de escala, boa percepção das relações entre tempo, espaço e conjunturas. Exige conhecimento sobre diferentes realidades regionais e, sobretudo, código de linguagem, adaptados à faixa etária do aluno. Isso implica um exercício permanente da interdisciplinaridade e um instrumento concreto para a preservação da biodiversidade. Então, a educação, né, a educação ambiental, acaba sendo uma nova ponte entre a sabedoria popular e a consciência técnico-científica. Seria capaz, por exemplo, a educação ambiental, né, de educar as pessoas para utilizarem os benefícios que a biodiversidade ou que o meio ambiente pode lhes oferecer, sem, no entanto, colocá-los em perigo. Próximo. Então, a educação ambiental tem a responsabilidade de preparar a transformação. Quer se trate de valores individuais e sociais, estrutura da família, papel das mulheres, lugar reservado às minorias, ou problemas relativos à urbanização e meio ambiente. A educação ambiental deve considerar todo o encadeamento de fatores que evoluem e influenciam uns aos outros. Próximo. Então, os paradigmas da educação ambiental, ou educar para o ambiente, têm necessariamente que estar embasados em 4 pressupostos. O primeiro, as pessoas têm que aprender a conhecer. Considerando as rápidas transformações causadas pelo progresso científico e as novas formas de atividades econômicas e sociais, é importante conciliar uma cultura geral suficientemente ampla com a possibilidade de aprofundamento em um pequeno número de matérias. Essa cultura geral constitui, de certa forma, o passaporte para a educação permanente na medida em que desperta o gosto e fornece as bases para que se aprender ao longo de toda a vida. Próxima. O segundo é aprender a fazer. Além do aprendizado de um ofício, é fundamental e conveniente a aquisição de uma aptidão que possibilite enfrentar novas situações que facilite o trabalho em equipe, dimensão hoje absolutamente negligenciada nos métodos de ensino. Essa competência e essas qualificações tornam-se mais acessíveis quando os estudantes têm a possibilidade de se testarem e se enriquecerem participando de atividades profissionais ou sociais, paralelamente aos seus estudos. Isso justifica o lugar mais importante que as diferentes formas passíveis de alternância entre escola e trabalho deveriam ocupar. O terceiro é aprender a ser. O século XXI exigirá de todos uma maior capacidade de autonomia e julgamento, o que implica o fortalecimento da responsabilidade pessoal na realização do destino coletivo. Então, e o quarto, aprender a viver junto. Por fim, desenvolvendo o conhecimento dos outros, da sua história, de suas tradições e de sua espiritualidade, e, a partir daí, criar uma nova mentalidade que, graças à percepção de nossas crentes, interdependência e análise compartilhada dos riscos e desafios do futuro, conduz à realização de projetos comuns ou, pelo menos,
a gestão inteligente e pacífica dos inevitáveis conflitos. Próximo. Então, o princípio da igualdade de oportunidade deve prevalecer em todas as escolhas. É imprescindível a implantação de um modelo pedagógico que forme cidadãos contemporâneos e o profissional competente, comprometido com seu tempo e lugar. É necessário fornecer aos nossos alunos uma educação global que, além da capacidade técnica, lhe confira uma visão humanista e ética frente à vida, a qual constitui o valor supremo para a orientação das nossas ações e decisões. Essa formação deve assegurar a faculdade de acompanhar a evolução cultural, científica e tecnológica, bem como as transformações sociais. Esse cidadão certamente será capaz de viver com a intolerância sem ser intolerante, conviver com a desigualdade sendo justo, transpor obstáculos e compreender os fatos, construir o belo e realçar a vida por não ignorar a feiura e a morte. Próximo. Então, nesse capítulo 5, o Papa 6, desculpe, que é da educação, ele coloca os modelos de conversão ecológica. Tudo isso será mais fácil a partir de uma conversão ecológica com um olhar contemplativo que vem da fé. Né? E daí os modelos que o Papa coloca, né, a ser seguidos são São Francisco de Assis, São Bento, Santa Teresa de Lisieux e Beato Charles de Foucault. Boa noite, obrigado a todos. Desculpe de novo as falhas. Obrigada, Edson. Isso acontece, já previsto, né? Que poderá acontecer. A gente não gostaria, mas acontece, não? E agora o tempo já avança, né? Do que a gente é proposto de estarmos aqui no nosso encontro. Mas eu só queria pontuar um dos comentários do chat, né? Que agradecer pela, né? Vocês que estão nos acompanhando. Então, tem a Joselane da Cruz, que faz esse seguinte comentário, né? Se podia ter uma política local ou até nacional proibindo os santinhos e os panfletos em campanhas políticas. E eu sugiro para ti, Joselane, que no Instituto Lixo Zero Brasil, devido a esse ano de eleição, eles fizeram um e-book. Se você entra lá no site, a Giovana, se não me engano, que é a nossa técnica, acredito que já tenha colocado o link ali no chat. Ele fez um e-book sobre uma proposta de plano de governo às cidades de lixo zero. Então, quem se interessar um pouco mais, aconselho isso. E depois a Amélia Silvia, que ela faz essa seguinte colocação em relação à fala do Paulo, né? Existe coisa em cada ser humano. Incrível, Frank, ao aprofundar a dimensão humana. Então, já começamos a nos encaminhar, né, para o fim do encontro de hoje. Eu gostaria, né, não tem como não, de agradecer a participação de todos os convidados, Edson, Carolina, Paulo. O nosso muito obrigada, em nome de toda a equipe do primeiro ciclo formativo nacional em Ecologia Integral. E é claro que agradecemos a todos e a todas que estão nos acompanhando neste momento especial de diálogo e reflexão coletiva. O nosso próximo encontro será sexta-feira, porque estaremos coligados com a Itália, só para lembrar. E será transmitido, acompanhe nas nossas redes sociais, que vamos dar mais informações, mas será transmitido para tradução em português pelo nosso próprio canal, da ConnectVet. E na terça-feira, nos encontramos, depois do super intensivão do final de semana, ligadão, né, com a Europa, com a Itália. Terça-feira teremos a nossa próxima conferência, que será no dia 27, com o eixo Agir, colocando os princípios da ECOAN em prática. O Paulo me faz lembrar que a conferência internacional, nesse final de semana, né, sexta, sábado e domingo,
terá o horário, vai ter a programação, mas as traduções acontecem sexta e sábado, no horário de 10 horas, horário Brasília. E na terça-feira, a gente vai ter, junto conosco nesse encontro, o João Paulo Angeli, que é presidente do Conselho Nacional de Laicado do Brasil, Sul 2, coordenador da Comissão Nacional da Juventude, do CNLB. Depois teremos também a Luísa Danarte, que falará de Santa Catarina, que é engenheira sanitarista e ambiental. Depois teremos Nivaldo Farias, que é mestre em gestão pública e cooperação internacional. Hoje tivemos os trabalhos técnicos de Giovana Cruz, André Marino, na transmissão, e eu, Fátima Lambeck, na mediação. Nos vemos na próxima terça-feira, dia 27. Ao final de cada transmissão, de cada um dos nossos encontros, são sugeridos pela editora Cidade Nova alguns títulos de livro em relação às temáticas que tratamos nos nossos encontros. Não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais. Agora deixo vocês com as dicas de livro da editora Cidade Nova. Muito obrigada, boa noite.